dia, pessoal. Vamos lá dar uma revisada no nosso primeiro bimestre aí? Vamos lá. A gente viu a parte de pronomes, né? Então, os pronomes pessoais, oblíquos e os possessivos. Normal como no português. Objective, os pessoais, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Eu, tu, ele, ela, olha as terceiras pessoas, né? Nós, vós e eles. They. Nós sabemos que eles são sujeitos, né? Então eles vêm sempre no início da frase, no início da oração, certo? I like, you go, they need, she works e assim por diante. Então, os pronomes pessoais. Para cada pronome pessoal, como no português, né, a gente tem um pronome oblíquo correspondente, que no inglês a gente fala de subjective. Então, tudo que for correspondente a eu, vai ser o me, para mim, me, né? Então eu falo assim, please help me. Eu falo, ajude-me e não help I, ajude eu, né? Então a gente tem aí a posição. Se ele é oblíquo, esse pronome oblíquo, ele vai aparecer após o verbo da frase. Certo, gente? Como no português, certo? Então, help me, I like you, eu gosto de você. She needs him, ela precisa dele, sempre depois do verbo da frase. E aqui a gente vai, né, gente? O me, né? Você, de você, com você, e aí vai, né? A gente vai fazendo à medida que a gente vai precisando, né? Para não ter que escrever todos novamente. No possessivo, que a gente vai parar um pouquinho mais. O possessivo, pelo fato dele indicar posse, lógico, ele tem dois tipos de posse, que são as posses adjetivas e as posses pronominais. Por quê? Porque tem diferença do uso e da posição deles dentro da oração. Então, seguindo aquela mesma regrinha, para cada pessoa, para cada sujeito, a gente tem uma palavrinha, um pronome possessivo correspondente. Para eu tenho my, para you, your, para he, his, para she, her, para it, its, para we, our, para you, your, para they, their. Certinho, é o meu, teu, seu, nosso, vosso, deles. Normal como no português. Gente, qual é a diferença? A diferença é que o adjetivo, lembra que a gente viu lá desde o 6º ano, que o adjetivo tem uma posição dentro da frase? Qual é? Antes do substantivo. Então, todos os adjetivos possessivos, eles vêm antes de substantivos, certo? Sempre antes de substantivos. Então, eu falo assim, my dog, meu cachorro, cachorro é substantivo. Your friend, seu amigo, amigo é substantivo. Her school, a escola dela, sua, dela, escola. E aí vai, sempre antes de um substantivo. Mas aí, eu tenho o pronome. Por que pronome? Porque ele vem no lugar do nome, sempre se referindo a uma coisa que eu já falei. Então, ao invés de eu falar simplesmente meu, eu vou falar o meu, o dele, o nosso, o deles. Então, eu vou ter esse artigo aqui, ó, tanto o como a. Eu poderia ter também a minha, o a, os as. Então, nesse caso, se ele é um pronome possessivo, o que acontece? Ele vai aparecer antes de um substantivo? Claro que não. Ele vai aparecer no lugar do substantivo, ele substitui. Então, ó, lembrando aí, gente, pronome possessivo, ele vem no lugar do
substantivo. Ele substitui o substantivo. Então é aquilo que eu falo assim, por exemplo, ó, essa é a minha caneta. This is my pen. My pen. Antes do substantivo pen. Aí alguém fala assim, ah, professora, mas essa caneta é tua. E aí, gente? Ela vai poder falar só your? Não, ela vai falar this pen is yours, porque é a tua. E aí tem uma coisinha também diferente, um macete, uma dica. O que vai acontecer? Esses pronomes possessivos, eles vão aparecer sempre no final da frase. Sempre no final. Então, final da frase. Certo? Então, vamos ver aqui se a gente consegue fazer uma revisãozinha, pelo menos até o adjetivo possessivo. Olha aqui. Os pronomes oblíquos e pessoais, eles substituem o sujeito e o objeto. Então, olha aqui que eu vou fazer. Início da oração, início da frase, é o pronome pessoal. Peter, o Pedro, o Peter, o João, o Carlos, o Antônio, é ele. Então, Peter vai ser he. Ele, ó, início da frase, ajuda, ó, após o verbo da frase, a Beth, a Maria, a Carla, a Priscila, é ela, oblíquo, her, he helps her every day. Então vamos ver, gente, ó, o Peter ajuda a Beth todo dia, ele a ajuda, no popular, ajuda ela todo dia, certo, gente? Então, ele a ajuda todo dia. Tá, essa oração e essa, elas são iguaizinhas no valor. Iguaizinhas. A única diferença é que essa, eu uso o sujeito e o objeto comum, e aqui eu uso os seus pronomes correspondentes. Perfeito. Certo? Tá. Aí eu falo assim, bom, se o Peter ajuda a Beth todo dia, ela aprecia, ela gosta, ela agradece, ajuda de quem? Do Peter. Olha o help aqui, gente, ó. O help é o substantivo, ajuda. Antes do substantivo, o que a gente viu? É uma marca de posse. É ajuda de quem? Que a Beth gosta, que ela aprecia, que ela agradece. Dele, do Peter. Mas é do Peter he? Não, porque he é sujeito. É do Peter him? Não, porque o him é objeto. É do Peter his, porque é dele. Então, ó, his help. Certo? Ela gosta, ela aprecia a ajuda dele. Tá, e se eu quisesse falar assim, peraí, mas ajuda de quem? Ajuda dele, a dele. Eu poderia completar assim, ó. Poderia. So, então, olha o conectivo, olha o conector, né, que a gente já viu ano passado. Então, the help is... De quem que é ajuda mesmo, então, gente? É a ajuda dele, não é a ajuda do Carlos, não é do João, não é do Pedro não é do Peter, certo? Olha a diferença. Então, o que vai acontecer? Ó, é a ajuda de quem? Do Peter. Mas olha aqui, gente, ó, é a dele, a ajuda dele, a ajuda dele. Então, vai ser his. Olha aqui, no lugar do substantivo no final da oração. Tem ajuda aqui? Tem alguma coisa? Não. Então, está sempre no final da oração. Vamos ver se confere. Ele ajuda a Beth. Ele a ajuda todo dia. Ela aprecia a ajuda dele. Então, gente, a ajuda é dele, pertence a ele. Viram como que funciona a marca de posse? O adjetivo, porque sempre vem antes de um possessivo. Um pronome, porque ele substitui o próprio nome. No caso aqui, ele está substituindo o help. Certo, gente? Dúvida?
dúvidas, ó, explicadinho aí, ó. Isso aqui, ó, a gente tá careca de saber. Esse daqui a gente usa muito também. A maior dificuldade, um pouquinho, é essa daqui, né? Na posse. Mas atenção, a dica: pronome sempre no final da frase. Tudo bem, gente? Ok. Presente simples e passado simples. Ah, eu sei que vocês vão falar de novo. Revisão, olha lá. Let's review. Vamos revisar. Bem rapidinho. Presente simples e passado simples. Diferença de ações, hábito, ação passada. Expressões de tempo, de todo, se é um hábito, é todo dia, toda manhã, toda semana. Se é uma ação passada, advérbios passados. Ontem, o último passado, qualquer data passada. Certo, gente? Isso aqui a gente falou muito, né? Lembrando que para a gente conjugar um verbo em inglês é a coisa mais fácil que tem. Basta a gente tirar esse to e pegar o próprio verbo, o que sobrar e conjugar para todo mundo. Menos, ó, menos para he, she, it. Por quê? Tem as 3 regrinhas, geral e sub-regras. A geral acrescenta S, a do ES, das que terminam por aquelas palavrinhas, letrinhas, né? S, SH, X, O e Z. E do IES, que da consoante mais Y. Tira-se a consoante, acrescenta-se IES. Isso só vale para he, she, it, como sempre. Certo, gente? Para não tumultuar muito, não cansar, lembramos. Quais são as regrinhas do presente afirmativo? S geral, ES e ES. Tudo bem? Ah, tá. Será que tá bem? O que aconteceria, por exemplo, com o verbo ser, dizer? Será que eu tenho que colocar IES? Pera lá. O que diz a regra? Consoante. Mas o A é o quê? Vogal. Tem regra? Claro que não. Então, tudo volta para a regra geral. SES. Prontinho. Certo, gente? Não tem erro. Só para he, she, it. E o restante, o próprio verbo sem modificação. Forma interrogativa e negativa. Esquece o verbo, esquece a afirmação. Vamos trabalhar com o verbo sem mudança. Interrogativa. Usamos do e das, porque tem sempre a terceira pessoa de diferente, né? E o verbo sem mudança. O do e o das sempre no início da oração, porque ele não interfere. Ele só está ali para dizer, ó, gente, é pergunta. Tá. Do you study a lot? Você estuda muito? Does she study a lot? Ela estuda muito? Igual. Não tem mudanças no verbo, só no auxiliar. Certo, gente? Negativa. Don't e does not. Por que does not? Porque nós temos as terceiras pessoas do singular. Sempre. Né? E onde que nós vamos usar o does not? Depois do sujeito. Eu não, você não, ele não. Português, igualzinho. Verbo sem mudanças. I don't swim well. Eu não nado bem. He doesn't swim well. Ele não nada bem. Nenhuma mudança no verbo, gente, ó. Bonitinho, swim. O que mudou apenas? O auxiliar. Por quê? Porque nós temos as pessoas verbais de modo geral e as especiais, que são as terceiras. He, she, it. Certinho? Lembrado o presente simples? Muito bom. Passado simples. Ação passada, né? Claro, advérbios de tempo passado sempre característicos, o ontem, o passado, o atrás, datas passadas. Aí só tem uma diferençazinha que a gente tem que ter atenção. Nesse tempo, os verbos são divididos em tipos diferentes, regulares e irregulares. Por que regular? Porque ele obedece à mesma regra de formação, que é o acréscimo do ED. E os irregulares? Gente, são diferentes. Por isso que já fala irregular, não é igual.
a segunda coluna da lista. Decoreba, sempre. Bom, forma única que eu já sei, então eu vou falar assim. Work, o verbo work, qual é o passado dele? Ele é regular. Work it. Eu vou usar work it para todo mundo que eu quiser, desde o eu até o eles. Um exemplo. He worked a lot yesterday. Ele trabalhou muito ontem. Legal, work it. Se fosse eu, work it. Se fosse ela, work it. Se fosse nós, work it. Se fosse eles, work it. Tudo igual. Se fosse sleep, peraí, né, gente? O sleep é irregular. O que acontece com o irregular? Vamos puxar a memória. Tá lá na listinha. Passado de sleep, slept. He slept a lot yesterday. Ele dormiu muito ontem. Perfeito. Olha aqui. Regular e irregular. Isso, gente, só vale para afirmativa. Essa mudança no verbo. Saiu da afirmativa, interrogativa e negativa, o que acontece? Nada no verbo, sem mudanças. Como assim? Work é work, go é go, sleep é sleep, play é play, study é study, sem mudanças. Então vamos lá. Interrogativa, uso did, forma única, para todo mundo. E o verbo sem mudanças. Olha aqui. Did he work a lot yesterday? Ele estudou. Opa, ele trabalhou muito ontem. Se fosse estudar, did he study a lot yesterday? A mesma coisa. Ele dormiu muito ontem. O que eu faço? Eu só tiro work e coloco sleep. Did he sleep a lot yesterday? Igual. Ele trabalhou. Ele dormiu muito ontem. Pronto. Did sempre no início da frase. Por que, gente? Porque ele não interfere no significado. Ele só indica a forma em que a oração está. E aí, negativa, a mesma coisa. Quando eu uso auxiliar, o verbo não tem mudanças. Então eu vou usar o didn't, mais, né, o verbo sem mudanças. Então tá aqui, ó. Deixa eu já colocar aqui. Então eu vou colocar didn't mais verbo sem mudanças. Certo, gente? Então o que vai acontecer? Eu vou colocar o sujeito que eu quiser. Aqui no caso é o did, é o he, é um caso, é o eu, é o I, o que eu quiser. E eu vou colocar. Então vamos apagar e fazer mais bonitinho aqui, para vocês não confundirem. Então vamos ver. Pronto, quer ver? Vamos lá. Olha aqui. Então eu vou ter assim, ó. I didn't. O que eu posso falar? I didn't read last night. Eu não li a noite passada. Gente, olha aqui, ó. Didn't read. Sem mudanças. Olha o verbo. Não mudou nada. Mas e se não foi for read? Eu quero falar que é. Eu não viajei. I didn't travel. Então, o que acontece? Nada no verbo. Ele continua sem mudanças. Certinho, gente? Ó, só voltando rapidinho. Tudo é forma única no passado, não muda nada. A única coisa que muda é a afirmativa com relação a ser regular ou irregular. O restante, regra geral. Combinado? Ok, então vamos lá para as nossas atividades.